Boa noite. Portugal continua entre os países europeus com menos progressos no combate à corrupção. As investigações sobre os grandes dossiês que levaram o país à beira da bancarrota continuam a marcar passo ou, em alguns casos, nem sequer foram abertas. Numa altura em que a reforma da Justiça está em marcha, também não são visíveis grandes progressos no sentido de encurtar prazos e garantir eficácia a um sistema que é vital para reconquistar a confiança dos investidores nacionais e, sobretudo, internacionais. Entretanto, já falta muito pouco para a entrada em vigor de um orçamento de Estado que vai esmagar as famílias com mais impostos e seguramente fazer cair ainda mais a economia. Os cortes duradouros na despesa do Estado ainda agora vão ser estudados como se houvesse todo o tempo do mundo. Quando um país não pune quem se serviu de forma ilegal ou imoral do Estado e dos recursos públicos, a tentação de corromper aumenta a cada ano que passa, porque o prémio de arriscar compensa. Quando muitos não pagam os impostos que deviam para o bem comum, muitos mais têm de pagar por eles. E quando outros que não precisam recebem do Estado porque a base fiscal está deturpada, muitos mais que precisam mesmo de ajuda, ficam sem a receber. São temas importantes para a conversa e para o debate, se for o caso. Convidados desta edição, em direto a partir dos estúdios do Porto, Paulo Moraes, presidente da Associação Transparência e Integridade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui nos estúdios em Carnaxide, Eduardo Damaso, diretor adjunto do Correio da Manhã, e Domingos de Azevedo, presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo. Eu vou começar por si, Dr. Paulo Moraes. Este ranking, esta lista de países em que Portugal aparece em 33º lugar, penso eu que não há uma grande variação no último ano, mas em 10 anos perdemos 10 lugares, corrijam-me se estou errado, não estamos a recuperar naquilo que devíamos recuperar rapidamente, até porque Portugal depende muito do investimento externo e é vital recuperar uma imagem junto dos investidores internacionais, certo? É verdade. Nós, em termos do que são os indicadores de corrupção mundial, não poderíamos estar pior. Em 2000 ocupávamos o 23º lugar do ranking, chegamos a 2010, 2011 em 32º. Os dados que são hoje publicados, apesar de ter havido uma pequena alteração metodológica no índice, colocam-nos em 33º lugar. Portanto, as novidades não poderiam, nesse aspecto, ser piores. Numa década, perdemos 10 lugares em termos do que é a nossa posição relativa nos números da corrupção no mundo. Mas, além disso, o mais grave é que, mesmo feita a fotografia hoje, observamos que, em termos do que é a União Europeia, Portugal tem atrás de si apenas países de leste, alguns países de leste, nem todos, a Itália, que tem a tradição de influência da máfia na administração pública, e a Grécia, que está completamente desestruturada. Ou seja, daquilo que é a Europa tradicional, temos atrás de nós a Itália e a Grécia. E há que também que verificar que são justamente os países com maiores níveis de corrupção que têm maiores dificuldades nas suas contas públicas. Isto não acontece, obviamente, por acaso. Daquilo que lhe é dado a observar, todos os grandes dossiês de que temos falado em que há indícios de ilegalidades e seguramente de imoralidades na má utilização de dinheiros públicos, surpreende-o que o ritmo das investigações ou até a não abertura de investigações em alguns dossiês continue a ser tão lenta ou até não haja mesmo investigações em alguns casos? É estranho, até porque se há país que tem sido vítima de corrupção sistemática e reiterada, e que nos trouxe, aliás, este Estado, é justamente Portugal. Nós assistimos, ao longo dos últimos 20 anos, a inúmeros escândalos de corrupção. Foi a Expo 98, foi o Euro, foi o BPN, foi o BPP, foram os submarinos, e alguns dos casos não deram em nada em termos da justiça, mas há outros casos em que há, de facto, demonstração de que há corrupção, nomeadamente, dou o exemplo dos submarinos. Os tribunais alemães provaram que houve corrupção no caso da venda dos submarinos a Portugal. Não obstante, depois em Portugal não acontecia nada nos tribunais. E é evidente que, reiteradamente, dinheiros do Orçamento de Estado a passarem para grupos económicos privados, através de roubos ao Orçamento de Estado, tinham que trazer as contas públicas a este estado de sítio em que, no fundo, elas se encontram de pré-bancarrota ou de pré-ruptura. Foi um roubo sistemático dos dinheiros públicos que passaram para a mão de grupos económicos com a conivência e a cumplicidade de atores políticos através de um mecanismo que se chama corrupção, que trouxeram as contas públicas a este Estado e que, no fundo, nos trouxeram à crise. Portanto, está a dizer-nos que grandes dossiês que não são classificados como tal
em que houve grandes negócios de Estado, deveriam ter sido submetidos a esse crivo da identificação de ilegalidades porque configuram corrupção. E estamos a falar, vou concretizar, de parcerias público-privadas, grandes negócios na área da energia e outras. Dr. Paulo Moraes, não sei se ouviu a minha observação. Não ouvi, falhou aqui, peço desculpa. Vou repetir, está a referir grandes dossiês de Estado em que foram montados mecanismos financeiros em que aparecem como beneficiários grandes grupos económicos, tanto na área de parcerias público-privadas como de energia, por exemplo. É isso que está a referir? Estou a falar disso e estou a falar de todos os outros casos. E estes casos acontecem não é por acaso. É porque criou-se na última década um esquema de cumplicidade, de corrupção, de promiscuidade tal, em que os atores que negociam em nome do Estado acabam por ser os atores que negociam também em nome dos privados, acabam por ser os mesmos. Há um conjunto de personalidades que estão na política para fazer negócios e estão nos negócios para fazer política que lhes permite fazer mais negócios. E é evidente que depois de negócios, como é o caso daqueles que referiu, as parcerias público-privadas, as rendas de energia, só são possíveis porque há atores políticos que os beneficiam. Eu quero recordar que, por exemplo, a atual Ministra do Ambiente, uma das primeiras medidas que tomou, quando tomou posse no Governo, foi beneficiar uma empresa, neste caso a EDP, na questão da barragem do Tua, curiosamente, uma empresa cujo escritório de advogados é o escritório de advogados a que ela pertence. E, enfim, poderia dar aqui inúmeros exemplos. Há aqui um conjunto de atores que fazem uma interface entre a política e os negócios. Nas parcerias público-privadas, então, é mais do que escandaloso. Nós, hoje, temos todos os ex-ministros das obras públicas de referência do regime ligados às parcerias público-privadas. Joaquim Ferreira do Amaral trabalha na Lusoponte, que é uma parceria público-privada. Jorge Coelho e Luís Valente Oliveira trabalham na Motengil, que é a maior empresa da área das parcerias público-privadas. E chegamos ao cúmulo que até a atual Comissão Parlamentar que avalia as parcerias público-privadas tem no seu seio pessoas ligadas ao setor das obras públicas, ou seja, parceiros de setor daqueles que são os beneficiários das PPP. Portanto, isto é, obviamente, uma promiscuidade tal que beneficia todos estes negócios e, invariavelmente, o que acontece é que estão-se a drenar recursos dos orçamentos do Estado para a mão de grupos privados. Dr. Paulo Moraes, já voltamos a conversar. Eduardo Damaso, estranhas que não tenha havido grande rapidez na investigação de todos estes assuntos de que estamos a falar? Boa noite. Um dos principais problemas que estes assuntos que falamos levanta é que estamos a falar de comportamentos na área da política e na área dos negócios que não têm correspondência objetiva em crimes previstos no nosso Código Penal. Ou seja, ou se têm, são crimes de prova praticamente impossível. O que estamos a falar aqui em alguns destes negócios, não serão todos, não ponho todos no mesmo saco, mas de alguns destes negócios, até porque são situações relativamente diferentes, alguns fazem-se muito na esfera puramente administrativa e raramente tocam a esfera penal, outros são escandalosamente enquadráveis na nossa legislação penal. Só que quando são, por exemplo, o crime de tráfico de influências é um crime criado desde entrou no nosso ordenamento jurídico em 1995, em termos de produção de prova praticamente impossível. Não há praticamente nenhuma pessoa, há pouquíssimas pessoas, se há, não tenho sequer presente, mas durante anos não houve, pessoas condenadas pelo crime de tráfico de influências. E 95% destas práticas que fazem com que recursos públicos transitem por via legal, por lei, do orçamento, ou nas parcerias público-privadas, ou de outro grandes tipo contratos que nem sequer passaram pelo orçamento, mas produzem-se efeitos nocivos, claro. Resultando de situações de promiscuidade que atravessam a política e a economia, e sobretudo algumas grandes empresas, são, no entanto, comportamentos que não consegues sancionar, em termos práticos, não os consegues sancionar, do ponto de vista penal. Não consegues enquadrar, porque para que exista um crime de tráfico de influências neste negócio, é necessário demonstrar que para obter esta caneta, o prémio que é o da obtenção desta caneta, resultou do favorecimento direto de alguém. A situação idêntica na corrupção. E, portanto, a gestão danosa, que é um crime que se fala muito cada vez que se fala deste tipo de negócio, é um crime de prova praticamente impossível. Porque hoje em dia, grande parte destas situações são feitas
por via legislativa, com leis aprovadas por maiorias claras na Assembleia da República ou nas câmaras, por exemplo, determinado tipo de negócios que são sufragados pelas Assembleias Municipais. Então dizer que julgar estes crimes e levar o julgamento até ao fim era julgar o regime em que vivemos. Em muitos aspectos, a nossa situação, e há muita gente que se recusa a aceitar isso, mas todos os dias a realidade nos empurra para essa realidade, há um risco cada vez maior de italianização do sistema no sentido que conduziu ao fim da Primeira República em Itália. Nem sequer estou a falar da máfia e do fenómeno criminal que ela representa a sul de Itália. Mas quando a desagregação das instituições no sentido de não serem eficientes a punir este comportamento. Não são. Eu já cheguei ao ponto de desenvolver praticamente raciocínios possibilistas em relação a esta questão da corrupção, concedendo de alguma forma, digamos assim, que há uma maior vantagem em, por exemplo, operações como a Operação Furacão e outras, esta agora do Monte Branco, por exemplo. É preferível que as autoridades encarem. Eu acho que isto é uma barricada, mas é preferível. Encarem o seu trabalho na perspectiva da recuperação de receita do que na perspectiva puramente criminal. Com a ameaça de um processo judicial, com sanção penal, obter o não vão prender nunca ninguém. Nunca vão prender ninguém. Pelo menos que haja esse efeito. Pelo menos que haja o retorno. Para evitar que paguemos mais impostos. Muito rapidamente, em relação à mudança ou à reforma da justiça, enfim, veremos se é uma reforma, só a longo prazo é que se consegue perceber se é uma reforma. A minha pergunta é objetiva e simples, eu não estou muito por dentro dessas matérias. Aquilo que me interessa como cidadão é perceber se, de facto, aquelas garantias infindáveis de certos suspeitos que conseguem sempre, de recurso em recurso, protelar a aplicação do julgamento ou a própria sentença e têm sempre maneira de garantir que não são penalizados, está a encurtar-se isso? Eu penso que nós vivemos para trás as anteriores legislaturas, basicamente a anterior década foi uma década de total opacidade, de alterações penais absolutamente constrangedoras em relação à lógica da eficácia dos resultados. Algumas delas para prevenir e libar certos agentes com coisas casuísticas. Casuísticas à medida. Foram feitas leis em Portugal à medida de interesses e de pessoas. Algumas alterações legislativas, não só na área penal, tiveram muito esse efeito e de alguma forma provocaram uma verdadeira paralisia e, portanto, desenvolveram uma coisa muito habitual em Portugal, quase histórica, digamos assim, na justiça portuguesa, que é o primado do formalismo e do processualismo sobre a substância. E, portanto, dando um bom nó cego, dominando o processo... Assim é só há um julgamento de matéria de facto, que era a primeira instância. Depois acabou. Depois é tudo recurso sobre a forma. Agora, eu penso, vivemos uma década absolutamente destrutiva a esse nível, porque, basicamente, isso não é segredo para ninguém. Não foi só da justiça, foi da justiça e da economia. Sim, da economia, mas as coisas andam muito de braço dado, e andaram muito de braço dado. E não é segredo para ninguém que houve, de facto, uma enorme tensão. Os agentes de justiça foram eleitos como alvos a abater, no início da legislatura do primeiro governo do engenheiro Sócrates. E, a partir daí, o ciclo foi totalmente destrutivo. Houve processos que se impediram, cuja investigação foi impedida, objetivamente, o negócio PT-TVI, por exemplo, foi ao mais alto nível, e eu penso que isso foi um momento de total descrédito da justiça portuguesa, porque as duas no topo do Supremo e no topo da Procuradoria-Geral da República, pura e simplesmente impediu-se a possibilidade sequer de investigar uma coisa. Daí para cá, eu penso que tem havido alguma tentativa de recuperação de alguns aspectos de credibilidade do sistema. E eu agora, em concreto, esta reforma? Porque o meu interesse é como cidadão, obviamente, mas é também perceber se os investidores internacionais e os portugueses que têm dinheiro para investir podem voltar a confiar, porque eu, como está, ainda não acredito que voltem. Eu penso que há coisas que estão a mexer no bom sentido. Sobretudo a reforma do processo civil é uma reforma. O processo civil, e para simplificar, da ação executiva, que tem a ver com a cobrança das dívidas, que é uma coisa essencial para a economia. Se um dos maiores crimes que se praticou neste país foi o empastelamento, digamos assim, da chamada ação executiva. Eu tenho um título que me diz que tenho direito a receber uma dívida e, por isso, simplesmente não a consigo receber. E há uma quantidade que não se consegue sequer determinar. Há quem fale em 20 mil milhões de euros por receber na economia real, tem a ver com a economia real, que estão plasmados em títulos de dívida, mas, pura e simplesmente, os tribunais não conseguem e vamos avançar resolver. Nessa área? Nessa área, eu penso que foram produzidas alterações. Há, pela primeira vez, uma reforma de fundo do Código de Processo Civil, como não acontecia, porventura, há 50 ou 60 anos. E eu penso que foram suprimidos 300 ou 400 artigos do Código, uma coisa assim. E, portanto, foram determinados
prazos, prazos absolutamente perentórios, portanto, obrigatórios e totalmente incontornáveis. Penso que é reduzida a margem da litigância de má-fé, gratuita, e, sobretudo, a margem de poder recorrer de tudo e de nada. Portanto, eu acho que isso é... Penso que há condições numa área estrutural para o funcionamento da economia que não tem tanto a ver com a justiça penal, pode produzir bons resultados. Na área da justiça penal também há alterações do ponto de vista do Código de Processo Penal que podem vir a contribuir para que este sentimento de impunidade se vá arrastando sistematicamente sem que nada aconteça. Peço que aguardemos então para daqui a bocadinho voltar a esse tema. O Dr. Domingos das Vezes está aqui pacientemente a ouvir. Isto são matérias que parece que estão desligadas, mas estão todas muito ligadas. Por cada euro que é roubado na corrupção ou que não é pago na fuga ao fisco, ou que é recebido por gente que não devia estar a receber, mas que beneficia de uma matriz fiscal distorcida, há gente a pagar isso tudo. Evidentemente, e normalmente são aqueles que menos podem que acabam por pagar. Estamos a ser vítimas disso neste momento. Estamos a ser indiscutivelmente vítimas desse processo. Portanto, o que estivemos a falar tem relevância económica muito grande. Muito significativa. E eu penso que nós, em Portugal, temos que mudar um pouco a nossa estrutura mental quando pensamos a sociedade. Porque, embora sob forma diferente, nós continuamos a assistir ao funcionamento da nossa sociedade dentro de algumas situações que revelam um certo chico-espertismo e que não faz sentido. Eu, como cidadão português, sinto-me um pouco envergonhado quando vejo como, por exemplo, crimes como a Madoff praticou na América e que poucos meses depois estão-lhe confiscados os bens, o homem está preso, está a cumprir a pena pelos crimes que cometeu. Temos em Portugal um crime, enfim, muito idêntico, que é o caso do BPN, que anda há anos e anos... Não esquecer o Banco Privado Português também. Também, e outras situações, que anda há anos e anos e que ninguém consegue, então, fazer essa relação direta entre o benefício. Claro que conseguem, só que, na verdade... como é que é dizer? Parece que a justiça em Portugal, por este cair, é para os pobres, porque não têm dinheiro para pagar ou para atrasar os processos, ou como dizia o Álvaro, penso que tem toda a razão, o Damas dizia exatamente isto, dizia que, como é que é dizer, a nossa justiça funciona muito mais em termos de processo do que em termos de substância, de julgamento das próprias questões. E nós vemos isto muitas vezes, até nos próprios processos fiscais, onde as coisas são julgadas muito mais em função da forma do que em função da própria substância. E naturalmente que, como cidadão e como pagador de impostos, isto reflete-se também depois no tratamento fiscal dos cidadãos, em que nós assistimos, enfim... há diminuição de algum esforço coletivo no que respeita à criação de um sentimento de cidadania. E a cidadania compreende um conjunto muito grande de situações, não é só o cumprimento da fiscalidade, mas é também, naturalmente, o comportamento das pessoas na sociedade, a sua maneira de estar. E nós continuamos a assistir um bocado no domínio dos impostos a uma certa teoria que é assim: quem está identificado que deve pagar impostos vai-se até ao fim até lhe tirar os cabelos que ele tenha na cabeça e o casaco que tem vestido. Mas nota-se que não há uma ação concertada para tentarem... Para apanhar os que não estão no sistema. Ora, aí está. Ou seja, quem está por dentro do sistema são aqueles que são incomodados. Quem está por fora do sistema e enquanto não é apanhado, continua nestas situações de incumprimento. E eu penso que, na verdade, o ano 2013 vai ser um ano de muita dificuldade. Mesmo os impostos sobem também por estas disfunções que estivemos a falar até agora, e agora temos todos que pagar aquilo que outros não pagaram ou retiraram mesmo. É evidente que sim. Primeiro, aqueles que não pagaram, quando nós não temos um sistema que é capaz de trazer para a sujeição aqueles que fora dela, que se encontram por fora dela, por isso sacrificando ou sobrecarregando ainda mais aqueles que estão por dentro do sistema. Como dizia o falecido Sousa Franco, se todos pagarem o que têm que pagar, todos nós poderemos pagar menos, um pouco, por vivermos numa sociedade organizada. Mas depois aos que dizem, isso é muito bonito, mas o Estado, quando se apanha com dinheiro, depois não diminui os impostos e ainda gasta, faz mais despesa. Bom, então, mas isso já é outra discussão. Mas isso levanta uma questão de fundo, que é que Portugal não tem uma política fiscal. Portugal tem uma fiscalidade para a política. É sempre ao contrário do que deveria ser. Isto é, quer dizer...
os cidadãos são uma espécie de célula de Excel. E diz assim, eu tenho que obter uma receita de X. Então vai ali ao IRS, cresce lá mais 2 ou 3%. Chega? Não chega. Também lá ao IRC e cresce lá mais Esse é um o bocadinho. exercício de 2013. É o exercício que a história da gestão da fiscalidade em Portugal nos tem trazido até hoje. Uma pergunta Ou muito seja, concreta. os políticos nunca perguntam, quem gera nunca pergunta se tem dinheiro para fazer. É o contrário. Promete, E depois vai faz, arranjar o dinheiro. e depois então vai buscar o dinheiro ao bolso das pessoas. Ou seja, Antes ia lá fora em crédito, agora como não há, vai ainda mais ao bolso. ainda mais ao bolso das pessoas. Uma coisa muito concreta que me está a incomodar como cidadão. Eu sempre achei que toda a gente que deve tem que pagar. Mas atenção, agora vejo uma atuação da máquina fiscal que é para cobrar dívidas de portagens, dívidas de uma série de coisas. Com poderes de penhora, com poderes de penhora Isto é um acrescidos, digamos exagero assim. ou não? Mas isto é um exagero e é perigoso para os direitos dos cidadãos. E é perigoso porquê? Porque está-se, como é que dizer, a despersonalizar em demasia, a desumanizar a relação mais íntima entre o cidadão e a sociedade em que se insere, que é a comparticipação do cidadão nas despesas dessa sociedade, o que se faz através dos impostos. E este fluxo enorme de situações à máquina fiscal pode ainda torná-la menos insensível. Uma linguagem simples. Pode aumentar torná-la o cada ódio vez- das pessoas aos cobradores de impostos. É isso? É isso depois poder até haver situações em que estão a criar problemas às pessoas, porque a máquina executa o que se lhe ordena. Mas, por exemplo, se a pessoa disser assim, calma que eu já paguei, se não houver ninguém que vá lá parar a máquina, Que eu continuo ela a continua triturar. sempre a andar, a vender o prédio, etc. Eu acho que a questão, aliás, é um Estado que está na penúria, é um Estado ávido de Ávido, ir buscar exatamente. dinheiro a qualquer lado. E o que se está a verificar no fisco, e não apenas no fisco, é o crescimento de uma administração, dos poderes administrativos, Exatamente. a um nível que nos faz regressar à Idade Média. Nós estamos a deixar... no tempo da Idade Média havia a administração ablativa, que era a administração que tirava, extorquia e mandava as pessoas fazer a guerra. Ponto final. Cobrava impostos, expropriava, tirava. Esse paradigma foi superado depois da Segunda Guerra com o Estado Social, mas depois, hoje em dia, também isso foi muito transformado e o que existiu, Primeiro ainda veio um senhor basicamente... chamado Napoleão dizer Não, que o exato. Estado até prestava um Até- serviço de organização Ora bem, e que exatamente. por isso tinha que ser pago. Exatamente, mas depois houve uma administração prestadora e por isso houve a entrada a administração começou-se a movimentar no domínio do direito privado, a concessionar serviços, etc. E hoje o que temos é uma regressão total a esse tempo em que só tirava. Mas atenção, e o fisco... porque a grande diferença é esta, é que a administração fiscal deve ter em consciência no seu funcionamento, a autoridade tributária, que lida com pessoas. mas E está a pessoas perder- são Perdeu essa realidades noção. Perdão? Perdeu essa E noção. a grande questão que se coloca é que ela começa a perder a noção que lida com pessoas e começa a lidar com números. E a comprimir as Meus garantias senhores. do particular, Ora, mas das quando pessoas, e isso era começa a desaparecer Era por isso que eu completo. queria dizer, damas. É que quando a administração tributária lida com números, então há todo isto... Como é que tem tudo como consequência esquecimento puro e simples dos direitos dos Já intervenientes. vamos a casos concretos, mas o Dr. Paulo Moraes está no Porto a querer intervir. Não podemos esquecermos que temos um interveniente a 300 km de distância Eu gostava... que queremos ouvir com todo o interesse. Faça favor. Sabe que eu gostava de dar aí um enfoque que é o seguinte, é que a administração fiscal, de facto, é penalizadora aos cidadãos, às empresas, etc., mas também há alguns que estão isentos dessa penalização. É que nós temos um fisco que penaliza o património de um pobre, de um agricultor que cultiva umas couves ou de um cidadão que tem um apartamento. Mas se eventualmente o agricultor vender o seu terreno e a pessoa que vender o seu apartamento a um fundo imobiliário, esse património deixa de pagar, por exemplo, IMI. Ou seja, isto não é uma tributação a património, é uma tributação a património, se o património for da população em geral. Mas depois há pessoas que estão isentas. Se um de nós vender a nossa casa a uma pessoa muito rica, provavelmente ela pega na casa, coloca numa fundação que também está isenta de pagamento de IMI e até de IMT. Ou seja, o fisco também vai ilibando, curiosamente, aqueles que são os beneficiários do Orçamento de Estado. É que o Orçamento de Estado tem sido duplamente perverso. Por um lado, são canalizados muitos recursos para alguns grupos económicos. E são exatamente esses grupos económicos e os seus detentores
que por sua vez pagam menos impostos, mesmo quando adquirem bens em que os outros pagam impostos. Portanto, é um fisco que é, penso que até inconstitucional, porque não trata as pessoas todas por igual, porque não é justo que se uma casa é minha, paga em mim, mas se passa a ser de um senhor muito rico, que tem os bens todos em nome de uma fundação, deixa de pagar em mim. Mas, e esta Dr. Paulo Moraes, não tem o que sido eu tratada. pensava era que agora estas práticas estavam a ser reduzidas ou até eliminadas e, pelo seu discurso, não estão a ser, é isso? Mas, Não, nós neste momento temos uma... Se me permite, Temos uma bolha imobiliária gigantesca na banca que resultou de uma série de negócios de promotores imobiliários que ao longo de décadas, mais ou menos 2 décadas, um pouco mais, andaram a comprar terrenos agrícolas que não valiam nada, com a conivência, com a cumplicidade de presidentes de Câmara a quem tinham financiado as campanhas eleitorais, transformaram os terrenos em terrenos urbanizáveis, conseguiram aí margens obscenas, da ordem dos 900.000%, que em Portugal só existem aqui e no tráfico de droga, e pior que isso, pegaram nesses terrenos, construindo ou não, enfim, isso deu origem a várias situações, mas quer tenham desenvolvido os projetos imobiliários que pensavam, quer não tenham, ao colocarem esses terrenos e esse património em fundos imobiliários, deixaram pura e simplesmente de pagar impostos. Neste momento, a maioria do património imobiliário português, que resultou da especulação imobiliária, que por sua vez representava em 2009 70% da dívida privada, 70% da dívida privada, todo este capital deixou de pagar impostos porque passou para as mãos daqueles que estão isentos de pagar impostos em Portugal, que são as fundações, os fundos imobiliários, etc. Naturalmente, que estou completamente de acordo com a questão que acaba de colocar, ou seja, a manutenção ou não de situações que se justificam ou que sejam fatores de alavancagem de alguns setores da atividade. Vamos ser muito concretos. Muito concretos. Por Os exemplo, fundos de investimento imobiliário mas há razão para não se justifica neste momento. Não se justifica. E o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, está a ouvir-nos? Apelamos Eu espero que o ponha lá esteja a ouvir, mas o imposto e diminua às famílias, certo? Lá terá as suas razões, Não, mas penso que foram bem esclarecidas pelo Dr. Paulo Moraes quanto às razões. Agora há uma questão de fundo que eu penso... Mas é que estas situações são recentes. Não, já existiam. Vamos lá ver, isto não são situações que tenham caído em Portugal por inspiração divina e de repente essas pessoas estão isentas, não. Foram os últimos governos que foram criando sucessivamente situações de isenções fiscais sucessivas para os grupos económicos que têm dominado os governos. É que assim, não é do tempo do fascismo que vem a isenção de IMI para os fundos imobiliários, não. É já da fase final do governo de António Guterres. Enfim, ou seja, os grupos económicos que conseguem dominar a política conseguem também ser eles a definir a política fiscal, que é a política fiscal que beneficia justamente os grandes grupos económicos, os promotores imobiliários, etc., que, mais uma vez e repito, não só vão buscar dinheiro ao Orçamento de Estado, como ainda ficam completamente amnistiados de ter de pagar, seja o que for, ou dar qualquer contribuição. Eu tenho que lhe perguntar muito concretamente. Então, esses grupos económicos capturaram o Estado, certo? Absolutamente. Então, e nós ainda somos cidadãos com força para os obrigar a recuar. Eu tenho esperança. Eu também tenho esperança, mas é assim, nós temos neste momento uma situação exatamente igual à mais arcaica Idade Média. Nós vivemos num feudalismo, sendo que hoje o feudalismo não se identifica pela quantidade de terras, mas pela quantidade e capacidade de mexer, quer nas questões fiscais, quer nas questões orçamentais, quer nas questões financeiras. Portanto, regredimos. Eu estou completamente de acordo com esta questão que é colocada por Paulo Moraes. Atenção, só que eu queria clarificar que a mim nada me violenta a utilização do sistema fiscal como alavanca para alguns setores, nomeadamente, por exemplo, a construção civil, e os efeitos que depois estes setores têm na economia, que constituem o uso do sistema fiscal como alavanca para alguns desses setores. Mas entidades completamente isentas, não faz nesta sentido desgraça nenhum. financeira em que não estamos... faz sentido nenhum, e isto só demonstra a hipocrisia que, em alguma argumentação que nós ouvimos dos nossos políticos, quando respeita a mexer nestas situações, eles não encontram 1001 argumentação para não mexer. Dizer que são direitos constituídos, que são direitos adquiridos. E eu, naturalmente, ao ouvir esta argumentação, sinto-me tremendamente arreliado, porque um dos direitos mais sagrados é o direito ao trabalho. E esse então pode ser mutável a qualquer momento. Vamos ser mais concretos. Quem é que manda mais no país? São os eleitores ou são os gestores dos fundos imobiliários nomeados pelo setor financeiro? Eu penso que essa questão hoje está mais do que
mais do que respondido. São eles que mandam mais que Moraes nós, ok. respondeu a isso. Eu acho que só é possível devolver alguma esperança a isto, respondendo à tua pergunta há pouco, se ainda temos alguma força enquanto cidadão. Eu se calhar sou um lírico, mas tenho que ser, por isso estamos aqui a debater estas claro, coisas. Por exemplo, uma questão que eu acho que é uma metáfora disto tudo. Porquê que é possível contornar as questões de constitucionalidade para ir cortar, pôr em causa direitos adquiridos de funcionários públicos, do cidadão em geral, e não é possível utilizar uma das coisas mais básicas do direito administrativo, que é a alteração de circunstâncias, em relação às PPPs e a índices de rendibilidade absolutamente pornográficos, digamos assim, invocando a alteração de circunstâncias. Não há circunstância maior do que um país na bancarrota e que permita relativizar a importância dessa blindagem de contratos. E poderia ter sido pior com o Sr. António Borges e o Dr. Vítor Gaspar e o Dr. Passos Coelho dizerem que queriam subir a nossa taxa social única para aquele valor de loucura, que era um pacote de austeridade ao lado deste que estamos a sofrer. Eram dois. Exatamente. Mas eu penso que isso tem, em muitos aspectos, nós somos governados há muitos anos por zonas de interesse que estão instaladas dentro dos partidos com vocação de poder. O PS está colonizado por isso, o PSD também e o CDS também. E isso gera situações cada vez mais difíceis, mais inaceitáveis, porque são cada vez mais evidentes, são cada vez mais descodificáveis. Posso arriscar uma teorização? Podes, claro. O que nos colocou na pré-bancarrota foi uma esquerda irresponsável e também uma direita dos interesses, conluiada com o Partido Socialista, ávido de distribuir benesses. Eu acho que isso já não é bem assim. Não há debate ideológico. Eu não estou a dizer agora. Não, isso não é bem assim. Estou a dizer no passado recente. Eu acho que já nem é possível estar a classificar isso de acordo com a grelha tradicional da esquerda e da direita, porque eu acho que verdadeiramente... Se é a matriz partidária que nos governa... Há uma matriz partidária, exatamente. Mas é em torno dessa matriz partidária. Eu penso que o que o Damas queria dizer é que é em torno dessa matriz partidária uma rede de influências. Os partidos têm muitas costas vezes largas quem gera o poder, exatamente, muitas vezes quem gera o poder não tem a coragem de controlar esses mesmos interesses e que não tem tanto a ver com o debate ideológico do enquadramento político e tem mais a ver com as influências que estes grupos exercem junto do poder. Claro. E a premiação do próprio poder à influência destes mesmos grupos. Um fenómeno que eu acho incrível como as pessoas não se questionam sobre isso. Hoje em dia consegue-se ouvir ilustríssimos professores de direito e também titulares de grandes escritórios de advocacia a defenderem coisas de relativização absoluta de uma das coisas mais sagradas que uma democracia tem, que é o poder de legislar a partir da Assembleia da República. Dizem, com todas as letras e com toda a normalidade, que o futuro está no chamado outsourcing legislativo. Ou seja, traduzindo em miúdos, significa que grandes escritórios as revisões legislativas... Já fizeram legislação que nos atirou para a bancarrota? Isso já é assim. O Código da Contratação Pública é um exemplo disso. Há muitas outras áreas que são um exemplo disso. Mas isso é um paradigma que nós não... digamos, a cidadania, se quisermos, não pode consentir que se instale. Isto parte de um pressuposto que estão os rapazes na Assembleia da República que não valem grande coisa. E, portanto, é melhor nós, que estamos no governo, fazer as coisas com quem sabe, a quem pagamos e que faz à medida do que... A quem pagamos para nos tramar, é isso? Claro, exatamente. Mas isso é inaceitável. Não há nenhuma democracia que sobreviva durante muito tempo com mecanismos desta natureza, porque está a enfraquecer as instituições vitais do Estado de Direito. Estendendo o raciocínio, eu acho que os deputados deviam ganhar o dobro e ser metade, em número, para poderem trabalhar com exclusividade e fazer as coisas como deve ser. Dr. Paulo Moraes, o que é que pensa desta ideia? É evidente que nesta fase em que o Parlamento se abastardou completamente, eu penso só a exclusividade, pelo menos durante algum tempo, é que conseguia higienizar a democracia portuguesa. Nós neste momento temos 1/3 do Parlamento, é constituído por administradores, diretores, consultores ou advogados das grandes empresas que têm negócios com o Estado. Estamos a falar de 1/3 do Parlamento que está completamente refém dos negócios que as empresas para as quais eles trabalham fazem com o Estado português. E aqui uma nota importante realmente são os advogados. Cerca de 1/3 também do Parlamento é constituído por advogados, sendo que uma parte muito importante está ligada às grandes sociedades de advogados, como ainda agora
o Damas referia o Código da Contratação Pública. É um código que é feito pelo escritório do Dr. Sérvulo Correia, que ganhou muito dinheiro, naturalmente, a elaborar o código e entrou no processo legislativo desta forma, mas não ganhou só dinheiro a elaborar o código. Desde que o Código da Contratação Pública está em vigor, aquele escritório já faturou em pareceres quase 8 milhões de euros a explicar o código que eles próprios haviam feito. Mas não chega a isso, é que depois estas grandes sociedades... o direito da contra-argumentação, portanto estão convidados a virem cá falar e explicar o que é que andam a fazer, assim que quiserem, têm a via aberta. Mas diga, continue. E quando, se vierem explicar, é bom que expliquem ainda outro aspecto, que é depois os serviços que vendem aos privados, nomeadamente os alçapões que eles próprios introduziram na lei. É que depois ainda acontece este aspecto. Estas sociedades de advogados vão às grandes sociedades privadas vender o know-how e a expertise que têm sobre a lei melhor que ninguém, e pervertem aqui um princípio fundamental da democracia, porque estiveram a intervir no processo legislativo e vão litigar em tribunal, intervindo no processo judicial, e estão a violar todo o sistema, não são os escritórios em si, mas todo o sistema está a sofrer de uma violação da separação dos poderes judicial e legislativo. Mas isso só tem uma palavra, é o mais irregular. Não há outra palavra para isso. É evidente. Aliás, isto acontece no Parlamento, acontece no Governo, acontece no Banco de Portugal, acontece nas sociedades... No Banco de Portugal? Claro, no próprio Banco de Portugal nós assistimos a situações verdadeiras. Até o insuspeito Banco de Portugal tem no seu Conselho Superior a fiscalizar a atividade do banco pessoas como Almerino Marques, que está ligado ao Grupo Espírito Santo, como António de Sousa, que ainda há pouco tempo era presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Ou seja, é a banca privada que supervisiona a atividade do Banco de Portugal, que os devia supervisionar a eles. Portanto, a promiscuidade é total na vida política portuguesa. É aqui, é no Parlamento, nas mais diversas comissões, é nas sociedades de advogados, que são, aliás, quem faz o interface entre tudo isto. Nós, se atentarmos que alguns dos mais conhecidos políticos da nossa praça, que fazem debates na televisão entre si, pertencem à mesma sociedade de advogados, eu quando vejo, e peço até desculpa de citar os nomes, mas quando vejo um debate entre Paulo Rangel e António Vitorino, sabendo eu que, se vejo um debate destes à noite, sabendo eu que eles de manhã estiveram a trabalhar no mesmo escritório de advogados, começo a duvidar da seriedade de todo este debate, porque é evidente que quem se encontra nestas sociedades de advogados a tratar de negócios, depois não pode livremente vir para a opinião pública debater o interesse público. No entanto, vem Eduardo Damaso. É uma questão que foi fielmente retratada, é de facto uma questão muito complexa. E tem a questão do registro de interesses e da promiscuidade à volta desta questão central, para a clareza e para a transparência da vida pública, nós só construímos algumas ficções administrativas também, como a Comissão de Ética do Parlamento, que é uma coisa que não funciona. O trabalho é inócuo, não é? Completamente inócuo, quer dizer, tem um nível de eficácia reduzidíssimo ou inexistente. A própria declaração do registro de interesses no Tribunal Constitucional é evidentemente um instrumento que não funciona. É possível eu esquecer-me de declarar 600 mil euros e dizer, bom, e tal, foi por causa de uma questão de uma herança. Neste momento, só uma pergunta que tenho na cabeça. Mas as pessoas vão tolerar isto muito mais tempo, este Estado? Eu acho que essa é que é a questão. Eu penso que... É que se os políticos não perceberem, se calhar são forçados a perceber um dia destes. Eu acho que um dia destes vai acontecer uma coisa dessas. Os políticos não estão a perceber que chegaram a um patamar em que estão a brincar já demais com coisas muito sérias e que as pessoas já estão a perceber de uma forma que não era habitual em Portugal alguns destes negócios, algumas destas formas de atuação pouco claras. A manifestação de 15 de setembro foi um exemplo claro disso. Foi um protesto contra a Troika, digamos assim, mas contra o estado de coisas em Portugal. Mas teve um resultado, impedir um bailout para um grupo de interesses que estava escondido e que ia beneficiar daquele dinheiro. Sim, é verdade. Bom, mas eu também penso, claro que todos nós nos confrontámos um bocado com isto, mas eu penso que há uma coisa que nós temos de ter cuidado. Porque destruir é fácil, claro. Construir é bem mais difícil. Dito de outra maneira, nós, para defender a democracia, não podemos estar contra as estruturas da própria democracia. Não, precisamos dos partidos. Precisamos é que eles atuem de outra forma. Precisamos dos partidos, mas precisamos que eles tenham juízo, não é? Eu penso que nós temos é que, em Portugal, começar a conceber o exercício do ato público como um momento de servir uma sociedade, claro. E não uma oportunidade de nos autosservirmos desse mesmo ato público.
Eu fui deputado durante 13 anos e acho que é uma excelente escola a Assembleia da República. Quem quiser trabalhar pelo país tem enormes condições de o fazer. O que eu penso é que, infelizmente, estas estruturas têm-se vindo paulatinamente a degradar, por diversas razões. Quer a própria imagem que se cria destas instituições na opinião pública, o próprio comportamento de algumas destas instituições. Eu outro dia estive num debate na Assembleia da República e confesso-vos que senti vergonha de ter sido deputado. Porque acho que não há debate na Assembleia da República, não há seriedade em muitos daqueles debates, não há competência em muitos dos deputados que provocam estes debates. E por isso o que nós temos que alterar, eu penso que não é estas estruturas, porque nós, ao menosprezarmos exatamente os alicerces da democracia, temos de ter cuidado porque abrimos caminho a aventuras que não sabemos o resultado delas. E esses caminhos nós conhecemos durante tanto tempo na nossa vida pública e que não conduziram a lado nenhum. Mas se as instituições ou quem representa essas instituições, quem titula os cargos, não perceberem e não promover a renovação, têm que urgentemente... Acho que urgentemente na nossa vida política tem que acontecer rapidamente algumas alterações de muita profundidade. Primeiro, uma transparência séria, honesta e estruturada na nossa vida pública. Eu não consigo conceber como português como é que um governo que governa um país não sabe quanto é que devem os seus serviços. Isso por exemplo? Não consigo conceber, ou então não se governa. Eu não consigo conceber como é que do dia para a noite aparece uma região autónoma da Madeira e diz: eu tenho uma dívida de mais 8.000 milhões de euros. Não são 8 euros. Nem 8 milhões, são 8.000 milhões. Bem, mas isso aconteceu quando... Eu não posso conceber. A acumulação desses disparados aconteceu quando havia quero dizer com isto cargos públicos a grande alteração na vida pública, a grande alteração na vida pública portuguesa, na minha ótica, tem que aparecer como uma verdadeira interiorização da cidadania e uma responsabilização dos próprios governantes de se consciencializarem de que estão para servir e não estão para servir. Mantendo o atual quadro do político-partidário e constitucional? Mantendo? Eu penso que o quadro político, eu penso que a nossa geografia política está mais ou menos definida. Sim, exatamente. Penso que a nossa geografia política está mais ou menos definida e os acidentes do percurso que têm acontecido têm-nos dado um bocado a resposta a isto. O PRD apareceu com 18% de opções e morreu de seguida. Está definida, mas eu sinto que está bloqueado e que vamos entrar num período de crise profundíssima ainda mais a esse nível. Porque eu estou convencido... Mas é o aparecimento de um eventual novo partido que vai resolver. Não, parece que não é a mudança de atitude que falam os partidos que estão instalados, os partidos parlamentares têm que mudar radicalmente os seus mecanismos internos. Permitir independentes, permitir gente técnica, exigentes, exigência de qualidade. Têm que aceitar, têm que ser ousados, têm que aceitar, por exemplo, os partidos de poder têm que aceitar discutir com seriedade, por exemplo, a questão do enriquecimento ilícito. É uma última ratio. É uma lei penalizada. Exatamente. Eu admito que, do ponto de vista, digamos, da ciência penal, é uma última barricada, é uma última fronteira. Agora, quando as coisas já não se podem atalhar de outra maneira. Mas nós estamos nesse patamar. É uma daquelas manifestações que os portugueses deviam fazer. Não assim, é populismo penal, estamos nesse... Irem todos à frente à Assembleia e dizer assim: meus senhores, ponham lá a figura do enriquecimento ilícito na lei imediatamente. Por exemplo, eu acho que essa era boa para o país. Exatamente, dava eficácia à declaração. Mas foi boicotada, porque ela esteve lá. Foi boicotada. Claro. Enfim, Dr. Paulo Moraes, e sobre esta, como se resolve do ponto de vista político-constitucional e através da matriz partidária ou não? Como se resolve, na sua opinião? Eu acho que, na lógica em que estão os atuais partidos, não há solução possível. Os partidos hoje do arco do poder, a nível nacional e a nível local, só têm duas missões estratégicas bem claras. Uma é arranjar empregos e taxas para os seus apaniguados, dependendo do nível de habilitações literárias a que eles se encontram. Este é o primeiro objetivo. E o segundo é arranjar negócios para os financiadores dos partidos. E aqui se esgota a missão dos partidos de poder. Arranjar negócios para os financiadores e empregos para os apoiantes. E como mudar essa situação? Há alternativa? Bom, é que senão arranja novos partidos com vícios ainda maiores. Claro. É que é questão de saber o que é que de day after, o que é que vem. Mas então sugira, dê ideias, por favor. É evidente que isto tem que ter uma solução. E mesmo no quadro constitucional atual, é preciso, em primeiro lugar, que a justiça funcione num conjunto de aspectos, desde logo reprimindo a corrupção e também um aspecto que já foi aqui referido, penso que pelo Eduardo Damaso, que é começar a confiscar
as fortunas que foram criadas à custa da corrupção, que é perfeitamente possível, com o quadro legal português, com o quadro constitucional português, e outros países estão a fazê-lo. A Alemanha fê-lo e recuperou dezenas de milhares de milhões de euros. Ainda agora foi descoberta mais uma gigantesca fuga e eles estão a ir buscar o dinheiro, sim. Exatamente, estão a buscar o dinheiro e cá é possível fazer, e faço aqui um pequeno parênteses para perguntar porque é que não se vai buscar o dinheiro do BPN, que é algo que me deixa perplexo. O BPN, que foi comprado pelo BIC, foi apenas a parte boa do BPN, porque a parte má, nomeadamente todos os ativos tóxicos, mas sobretudo todas as grandes vigarices que lá foram feitas, ficou tudo arquivado e documentado num bad bank que se chama Parvalorem, que pertence ao Estado português, e portanto o Estado português, a começar pelo Governo e também as autoridades judiciais, têm obrigação de ir ver toda aquela documentação e verificar que naquele Parvalorem estão situações de bens que foram financiados mais do que uma vez, situações de criação de bolha imobiliária com dolo, etc, etc. E, portanto, se eu tenho conhecimento desta situação, o Governo também tem, a Justiça também tem, se o entender, e, portanto, eu gostaria de ver uma investigação clara à Parvalorem, onde estão os passivos correspondentes a 4 mil milhões de euros que os portugueses pagaram através de verbas do Orçamento de Estado. Portanto, então, dentro do quadro constitucional existente, há mecanismos que permitem ir mais longe, assim haja vontade. Absolutamente. Absolutamente. E, para além disso, em determinado tipo de situações, como sejam o completo impossibilidade da Justiça de atuar ou de chegar a pontos de prender determinados cavalheiros que continuam aí à solta, apesar de terem sido condenados, o Presidente da República, que é o responsável pelo regular funcionamento das instituições e que tem mecanismos constitucionais, como seja pontualmente decretar, até se for necessário, o estado de emergência nestas matérias, tem capacidade de atuação. Se eu estivesse na posição do Sr. Presidente da República, não permitia que pessoas como Isaltino Moraes, como Duarte Lima e outros estivessem completamente impunes face à Justiça e intervinha porque ele tem poder constitucional para o fazer. Muito bem, ora esta é uma ideia muito concreta. Ora, esta é uma ideia muito concreta. Sim. Eu já nem falo só do BPN. Eu gostava de perceber porque é que o dinheiro que nós estamos a pagar aos nossos credores, não é? Que em grande medida tem a ver com a situação a que a banca chegou. Eu gostava de perceber, já que o meu dinheiro serve para isso, acho que tinha algum direito, nós portugueses temos algum direito de saber porque é que determinado tipo de empréstimos de muitos milhões foram feitos, concedidos pela banca, pelo BCP, por outros bancos, sem qualquer garantia. Não, e agora estão a reconhecer as imparidades, mas não é porque quisessem, é porque a Troika obrigou. A abençoada Troika que devia cá continuar muito tempo. Claro, para pôr esta gente eu acho que nós temos direito a conhecer as condições, desde logo a lista dos grandes devedores da banca. Nós temos jornalistas até sabemos, mas não é de uma forma sistemática e oficial. Não, ninguém sabe de uma forma sistemática. Claro. E já agora gostava de perceber, e isso era bom que a Justiça se inquietasse, e a Justiça em Portugal se inquieta ainda com alguma coisa, não é? É se algumas dessas operações foram feitas com recurso a comissões pagas dentro do sistema bancário ou não, e isso configurando, porventura, uma lógica indiciária em termos de crime. Ora, esta é uma boa pergunta. Portanto, enfim. Dr. Domingos da Azevedo, isto voou o tempo, eu ficaria aqui pelo menos o dobro, mas já não temos essa possibilidade. Eu queria fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Tem a ver com a atividade económica. Portanto, é o outro lado de todas estas matérias que estivemos a falar. Quem não foge, quem não paga, quem foge, e depois os excessos de quem vai cobrar e obrigar as empresas e os empresários a pagar. Muito concretamente, a partir de 1 de janeiro, pelo que percebi, as empresas vão ter que, quem movimentar cargas, bens, vai ter que trazer uma guia declarada, tem que declarar eletronicamente ao fisco o que é que vai movimentar. Deixe-me só formular a pergunta para as pessoas perceberem e poder dar uma resposta muito concreta, que eu acho que não vai ser difícil porque conheço bem a matéria. Imagine, um fabricante de pão, numa padaria, carrega a carrinha e leva 500 carcaças para uma padaria e sai às 3 da manhã. Já declarou que vai entregar essas 500 carcaças. E entretanto, chega à padaria, o senhor diz-lhe assim, mas eu hoje só conto vender 300, portanto fico lá com as 200. E quem leva a carrinha para voltar com as 200 tem que declarar outra vez ao fisco ali no local. E pode não o poder fazer informaticamente, ou ninguém está para atender o telefone do outro lado. Estou a formular bem a questão e estes bloqueios vão existir? Está, mas eu quero dizer que eu estou de acordo com as consequências desta medida. Esta medida é uma medida que procura tratar igualitariamente todos os empresários. E é uma medida que, de algum modo, tentar impedir
que aqueles que transportavam mercadorias, por exemplo, com guias de remessa, não eram incomodados pela fiscalização, chegavam a casa, rasgavam essas guias de remessa. Isso ainda acontece no comércio internacional, que é um crime enorme. Ora, muito bem, mas isto quer dizer o quê? Que a medida que o Governo tem é uma medida que procura tratar igualitariamente e que é positiva. Estou de acordo com a medida. Agora, o Governo tem que ter cuidado com os meios técnicos que vai disponibilizar para a execução da medida. Se não acontece essas situações... E hoje nós temos algumas experiências negativas relativamente à disponibilização desses mesmos meios. E às vezes por questões de pormenor como este dá-se cabo de uma medida de conjunto que é boa. Exatamente. Por isso eu penso que o Governo neste momento está sensibilizado a avançar com estas alterações e está também sensibilizado a encontrar a resposta àquilo que me acabou de dizer, é que ele à medida sai de casa com uma guia de remessa global ou uma guia de transporte global e vai descontando eletronicamente nessa guia de transporte à medida que vai deixando o pão. Tecnicamente até é possível, tem que se prevenir. É completamente possível, desde que os meios sejam funcionais. É possível e diga-se a bono da verdade. E na minha ótica, da maneira como vejo este problema, este processo, é justo e vem trazer igualdade no tratamento fiscal de todas as empresas na mesma situação. Amigos Azevedo, Eduardo Damas, Paulo Moraes, muito obrigado. Vamos agora às sugestões de leitura do meu colega jornalista de Economia, Camilo Lourenço, o livro Basta. O que fazer para tirar a crise de Portugal? Está nas nossas mãos mudar o estado do país, uma obra das edições Matéria-Prima. De Ivo Dias de Souza, A Arte de Ganhar Dinheiro, segundo P.T. Barnum, conselhos preciosos para ganhar e conseguir conservar a riqueza. Das edições Sílabo, outra obra... Perdão, esta era das edições Sílabo. Das edições Lidl, outra obra, Os 11 Elementos da Motivação, escrita por Olivier Rodrigues, espero estar a dizer bem, Políticas Públicas em Portugal. Organização de Maria de Lourdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva, já é outra obra, da edição conjunta da Imprensa Nacional Casa da Moeda e também do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Por último, nova edição da revista Rumo, desta vez assinala o primeiro aniversário da publicação. O que está a mudar no turismo e previsões até 2015. Estamos a falar de Angola. Na capa, uma bela fotografia de Mubanga Lodge, na Funda, província do Bengo. Espero não ter feito asneira na referência geográfica. Meus senhores, muito obrigado. Boa noite. Até quarta-feira.